dia, amigos do canal do Mestre Jazzy. Alguns dias aí, né? Meses sem fazer nenhum vídeo. Vamos aqui começar. Peço a vocês se inscrevam no canal, dê um like, faça um comentário aí para ficar legal, né? Para ajudar o canal a crescer. Eu também estou falhando muito em colocar aqui conteúdos. Mas vamos falar de coisas que acontecem só no Brasil de Lula, né? Mas invasões do MST, presidentes do MST preso, o extorquir, né? Ameaçar pessoas de invasão, e se a pessoa não pagar, ele é ameaçado de invasão. E a grande mídia sempre escondendo tudo. A grande mídia no Brasil, a velha imprensa, o consórcio, como as pessoas estão falando, ela é cúmplice de tudo que aconteceu, né, no Brasil. Ela é cúmplice, né, de não mostrar todos os crimes cometidos, né, por esses políticos que estão aí, né? Então, o próprio vice-presidente, né, o Picolé de Chuchu, ele é cúmplice, né, porque ele disse, né, que se o PT voltar, está voltando à cena do crime, e o PT voltou junto com... Imaginaria que um presidiário ia sair da prisão para ser o presidente do Brasil. É vergonhoso essa história, né? Vai ficar uma história vergonhosa, né? Manchada da história do Brasil. E ele é cúmplice de tudo isso que está acontecendo, porque ele tira um presidente que tem suas falhas, mas não tem nenhum histórico de corrupção, um assassinato de reputação gigantesco dele e da família pela mídia, a mídia corrompida pelo dinheiro, né, pelas verbas estatais, pelas verbas do governo, querendo de volta, né? Então a mídia encobriu, a mídia deixou de noticiar todos os crimes, e uma parte da população foi enganada, porque o discurso da esquerda é que isso aí tudo é uma perseguição política, e quem lê os autos sabe que não é. Sabe que todos os crimes que ele foi julgado e condenado é verdadeiro. E os que faltaram fazer, condenado. Ele só foi condenado em 2, são 6. Milhões e milhões de dinheiro público desviados, outros, uma merreca devolvida, né? Mas não se compara o tanto do roubo que aconteceu no Brasil. Então a gente vê aí, além falando do MST, dessa facção criminosa, para mim, também tem a história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está dominado por tudo quanto é de facção criminosa, e desde a pandemia, e ainda não foi revogado, não foi derrubado aquela liminar do ministro Fachin, que a polícia não pode subir o morro e nem usar aeronaves, helicópteros para combater o crime. E a gente sabe, em todo o Brasil sabe, que os criminosos estão ali no paraíso, né, protegidos ali naqueles morros, devido a essa liminar desse juiz. Bem, mas vamos voltar aqui, né, que nós estamos aqui no Ceará, dominado pelo crime, totalmente dominado pelo crime. E eu não sei se vocês acham uma coincidência gigantesca, a facção criminosa que mais cresceu no Brasil inteiro, sendo o Comando Vermelho. Por que eu falei coincidência? São aquele que um dos chefes do PCC, do Comando Vermelho, né, estão falando, né, dizendo, foi noticiado aí, né, que são aquelas
relações cabulosas do PT com o crime organizado, que as pessoas insistem em dizer que o PT não é uma organização criminosa. Eu não tiro isso da minha cabeça, é uma organização a mais organizada e a mais criminosa de todas, né? Então, a gente vê aí o Brasil indo de ladeira abaixo, o Brasil se acabando, se destruindo, com um governo que... desgoverno, porque não tem plano nenhum, não tinha projeto nenhum, não entregou nada, a gente não vê nada, a não ser desfazendo aquilo que ajudou o Brasil, né? Que você pode discordar de muita coisa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas que o Brasil saiu, né, de um caos total, e ele entregou um Brasil muito melhor do que recebeu. Isso está em números, você não pode questionar números, certo? Então, gostando ou não gostando, a realidade é uma só, números de tudo que o Brasil melhorou, certo? E a mídia não fala, a mídia só ataca, destruindo a reputação do cidadão, porque ela não gosta dele e acabou, simples assim. Tem quantas pessoas a gente não gosta e que ela faz um bom trabalho, é uma questão pessoal sua com a pessoa, ou você nem conhece, não fui, não gosto, meu santo não se deu com ele, mas você não reconhecer que a pessoa fez um bom trabalho é de uma estupidez gigantesca. Então é isso aí. Aqui o Ceará, governado pelo PT, o Comando Vermelho está tomando de conta de tudo, de tudo. Cidades aqui do interior do Ceará, que os prefeitos são do PT, o Comando Vermelho, as maiores cidades estão comandadas, né? O povo está comendo, o povo está com medo. E com razão, com razão. Porque se você for ver o tribunal do crime, irmãozinho, é morte e acabou-se. Morte e acabou-se. Não foi, não concordou, não aceitou, adeus saudade. É morte, destrói a sua família, derrubam suas casas, expulsam você quando não mata, é complicado, né? Enquanto a nossa lei para os bandidos é a leniente. A gente vê aqui aqui um juiz agora há poucos dias no Rio Grande do Sul soltou mais de 12 líderes das facções criminosas, porque o tempo de julgamento não estava se demorando muito. Aí eu, what? O quê? Está demorando muito a ser julgados os criminosos perigosíssimos, alta periculosidade, foram pegos em flagrantes, são bandidos perigosos, foram soltos sem a tornozeleira eletrônica, porque não teve o trâmite em julgado adequadamente no tempo certo, enquanto o pessoal que estava na frente dos quartéis, democraticamente, né, e foram no dia 8, democraticamente fazer um protesto, e a gente sabe que muitos que fizeram aquele vandalismo não são essas pessoas, as 2.000 pessoas presas sem julgamento, e foram presas sem o tempo hábil, sem um julgamento, sem nada, sem nem recorrer aos advogados, os advogados não tinham acesso nem nada, como muitos dos advogados dizem aqui em várias entrevistas. A mídia esconde, a mídia ela é cúmplice de toda essa barbárie. Essa Rede Globo, ela é inimiga do povo brasileiro, gente, inimiga do povo brasileiro. Infelizmente, é triste você ter acompanhado a emissora apodrecer, né? E assim como o comunismo lá na Rússia, né? Na antiga União Soviética, ele caiu de podre. O comunismo faliu, caiu de podre, apodreceu.
essa Rede Globo, ela está apodrecendo e ela vai cair. Porque é o fim de tudo, de toda essa imundícia, é cair podre. E eu estou só esperando. E eu não fico nem um pouco triste se isso acontecer. É uma bênção para o povo brasileiro, é uma emissora dessa sumir, desaparecer. É o que eu penso. Falando no que eu penso e falando nesse instante sobre o dia 8, né, da invasão lá, os infiltrados, o governo Lula diz, atos antidemocráticos, os antidemocráticos, os terroristas que não têm arma, que não têm bomba, que não fizeram, estava com quase 3 meses, gente, que o povo estava em frente aos quartéis, protestando nas suas barracas. Não tinha uma confusão. Era só oração, hino, as suas rezas, né? Aquelas palavras de ordens, salva o Brasil, Forças Armadas. E de repente, no dia 8, houve um movimento muito estranho e que foi usado, né, pelo governo que aí está, para atacar o antigo governo, atacar a população que estava insatisfeita com um presidiário que sai da prisão para ser presidente. E todas as pessoas foram presas, e tem algumas pessoas que ainda estão presas, que não foram julgadas, não passaram pelo processo, pelo rito, né, normal. Não tem direitos humanos, não tem a mídia falando. E tudo isso aconteceu e acontece, muitas coisas que eu não concordo, e fico me questionando, por que isso acontece? Não é abuso de autoridade? Voltando só um pouco antes de passar para a questão do abuso de autoridade, a questão do dia 8, né? O grupo do governo, dos aliados, né, do PT, do PSOL, nessa coja toda, aliado, queriam fazer uma CPI do dia 8. CPI. E essa CPI ficou no esquecimento. A Rede Globo ainda falou dessa CPI, agora diz que não é necessário, porque vai atrasar. Atrasar o quê? Não tem um projeto, esse governo imundo, inútil, desgoverno, né? Governo não, porque não está governando nada. E, atualmente, o presidente e essa corja que o cerca de pessoas imundas e miseráveis de espírito, elas estão fazendo tudo para que essa CPI, que a CPI já acabou, não interessou a eles. Mas era o trunfo deles, mostrar para o Brasil que eles estavam certos. Mostrar para o Brasil que aquelas pessoas que estavam lá verdadeiramente eram criminosos, vândalos. Mostrar para o Brasil, como eles falaram, que o Bolsonaro lá dos Estados Unidos estava comandando tudo. Meu Deus, era o momento deles fazer isso. E agora estão gastando milhões, rios de dinheiro para que isso não aconteça. Que estranho. Eles colocaram em sigilo todas as imagens, as câmeras de segurança da invasão. Eles deram à mídia em primeira mão, a Globo, como sempre, aquela imagem daquele cidadão não, criminoso, miserável, que estava destruindo ali o relógio, né, de Dom Pedro, presente, aquela fonte histórica maravilhosa do Brasil, né, do homem excepcional que foi Dom Pedro. Eu fico pensando assim,
E agora a gente sabe que tiveram outras pessoas antes dele. Tem várias pessoas que as próprias pessoas que estavam lá pedindo para que não quebrasse, pedindo para que não vandalizasse, que era só uma manifestação ordeira. E a gente vê que um grupo estava banalizando tudo e vandalizando as coisas, e que a grande maioria do povo estava ali simplesmente fazendo a sua manifestação. A gente vê também que as autoridades abandonaram a região. A gente vê um grupo de tantos 300, ou sei lá quantos soldados, posso estar enganado no número, estava 12 ou era 6. A gente está acompanhando aqui algumas declarações da polícia, né, do Distrito Federal, e a gente vê que eles ficaram de mãos atadas ali. E nem eles entenderam como as pessoas tiveram acesso tão fácil a todas aquelas instituições que a gente sabe que por muito tempo, as próprias, quando muitas pessoas foram fazer suas manifestações lá, tinham várias cercas, não conseguia chegar no Supremo ali naquela região, e de repente as coisas foram facilitadas. E a gente vê aí, né, o senhor atual presidente desse desgoverno miserável chantageando as pessoas, os novos, né, que nem é para receber agora esse dinheiro, né? Não, se você não tirar a sua assinatura dessa CPMI, a gente não vai te dar verba para você fazer seus projetos na sua cidade, no seu estado e tal. E algumas pessoas já tiraram, e as pessoas já estão dando o nome das pessoas que tiraram, porque eles, de certa forma, se venderam, né, a essas ameaças. E a gente fica triste, né, em ver que isso acontece no Brasil, voltando ao assunto, né, dos ministros do Supremo. Infelizmente, sempre faltamos. A gente pensa que as coisas vão se acalmar, vão diminuir, mas a gente fica refletindo um pouco, né? A gente vê ali várias prisões de autoridades ali no Distrito Federal, e eu fico perguntando por que eles decretaram a suspensão por 90 dias, né? O Alexandre de Moraes, não sei se é prefeito, governador do Distrito Federal, esqueci o nome do cidadão agora, e com 60 dias ele mandou voltar, porque não tinha nada. Não tinha nada. Se não tinha nada, quer dizer que você penalizou antes de você fazer o rito normal de investigação, de saber se ele é culpado ou não. Como é isso? Isso não é abuso de autoridade, não? Não caberia um impeachment dessa pessoa por esse abuso? Né? A sua própria... tirar ele do cargo enquanto tudo isso é resolvido. O que acontece no Brasil? Então, muitas coisas, e tudo é pela democracia. Democracia. Não, eu vou fazer essa coisa aqui que está errado pela democracia. Não, eu vou bloquear suas contas pela democracia. Como assim? A democracia é muito suspeita essa daí, né? E falando em suspeita, não sei por que o pessoal começou aí um levante contra o agronegócio. E lá no Rio Grande do Sul também teve uma denúncia das viniculturas, né, que trabalham fazendo vinhos e tal, de trabalho escravo. Trabalho escravos, e a Polícia Federal chegou à conclusão que não tinha trabalho escravo.
Nenhum. Tudo é investigação. Né? E agora? A mídia lançou em todo o Brasil, em todos os jornais que era trabalho escravo. A mídia agora não vai se desculpar. Como eu disse, a mídia ela é cúmplice. É cúmplice de toda essa barbárie, de toda esse processo, né, que maltrata o povo brasileiro. Ela é cúmplice. Cúmplice, porque o que ela não esconde, ela distorce. Então, o povão mesmo, o afegão médio do Brasil, que se... vou dizer que ele se informa, porque isso não é informação, é desinformação. Ele se tem desinformação pela rede aberta, ele está desinformado. Ele está enganado. O que eles não escondem do povo, a verdade que eles escondem, o que eles botam é distorcida. É ridículo isso. Então, eu digo a vocês, não assista esses jornais imundos dessa Rede Globo, dessa CNN, outra imundice. Procure se informar melhor, ler mais. É isso aí. Vamos encerrar por aqui. Muito a gente está falando demais porque acaba cansando. Então é isso aí. Compartilha, dê o seu like, se inscreva no canal, dá essa moral, dá esse apoio aí. Que Deus abençoe o Brasil e que nos livre de todo mal, porque só Deus, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Trindade Santa, da sua misericórdia, pode nos ajudar. E o povo brasileiro, o povo cristão, né, que joelhos orando a Deus, e depois que você entrega a sua pátria, descansa e começa a louvar e agradecer pela bênção que nós vamos receber no Brasil, abençoado por Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima.